Domine sua mente. 15 lições estoicas para transformar sua vida com sabedoria. E se a prisão mais forte da sua vida não tivesse grades? E se o cárcere que mais te limita não fosse externo, mas interno, feito de pensamentos repetitivos, hábitos automáticos e desejos que você nem escolheu de verdade? Pensa comigo. Você acorda todos os dias, pega o celular, responde mensagens, corre para não se atrasar, trabalha, entrega, cumpre, agrada, volta para casa esgotado, dorme e repete. No fundo, aquela sensação incômoda persiste. A vida está passando e você não está realmente dentro dela. E, no entanto, você segue, tentando melhorar, tentando ser aceito, tentando não quebrar. Mas e se o problema não for o mundo lá fora? E se for a forma como você se relaciona com ele, e principalmente com você mesmo? A filosofia estoica não vem para te confortar, ela vem para te acordar. Ela não te promete fama, sucesso ou aplauso. Ela oferece uma única coisa: autodomínio. E isso, para quem está pronto, é o começo de tudo. Hoje você vai mergulhar em uma jornada profunda, sem floreios. Vai atravessar 15 lições capazes de te devolver o eixo, a clareza e a força que você sempre buscou em lugares errados. Este é um mapa estoico, um convite para você assumir de uma vez por todas a liderança da sua própria vida. A ilusão do controle total. Você já percebeu quanto tempo da sua vida é gasto tentando controlar aquilo que não está nas suas mãos? Você quer que as pessoas te entendam, quer que as coisas saiam exatamente como planejou, quer que ninguém te critique, quer que as oportunidades cheguem na hora certa. E quando nada disso acontece, o que é inevitável, você sente frustração, ansiedade, até raiva. Epicteto resumiu tudo em uma frase: algumas coisas dependem de nós, outras não. Simples, mas poderoso o suficiente para dividir o mundo em dois. De um lado, o que você pode transformar. Do outro, o que precisa aceitar com serenidade. Quando você tenta controlar o incontrolável, o resultado é sempre o mesmo: desgaste. Você não controla o trânsito, nem o algoritmo, nem o passado, nem o humor do outro. Mas insiste em lutar contra isso como se o universo devesse obediência às suas vontades. O problema não é o mundo não corresponder. O problema é o orgulho que te faz acreditar que tudo gira em torno da sua decisão. E aí, quando a realidade não obedece, você se sente sabotado, como se tivesse sido traído pela vida. Mas a verdade é dura. Não é o universo que te trai. É você que insiste em investir energia no que nunca será seu. E nesse esforço desesperado por controle, perde justamente aquilo que poderia ser: sua paz interior. O estoico sabe que dominar a si mesmo é escolher onde colocar atenção. Ele diz: isso depende de mim? Então eu ajo. Isso não depende de mim? Então eu solto. Não é frieza, é lucidez. Não é passividade, é inteligência emocional. A força está na escolha, não na resistência. Você só precisa aprender a separar com firmeza esses dois mundos, o que é seu e o que não é. Porque no dia em que fizer isso, vai descobrir algo libertador. Boa parte do peso que carrega nunca foi seu de verdade. A mentira da autenticidade instantânea. Vivemos em uma época que repete como um mantra: seja você mesmo. Mas ninguém explica como descobrir quem é esse você. A promessa de autenticidade virou moda, mas no fundo, muitos confundem autenticidade com exposição ou impulsividade. O resultado é um desfile de máscaras modernas, perfis polidos nas redes sociais, frases prontas sobre liberdade e um vazio escondido quando ninguém está olhando. A filosofia estoica não tinha interesse na imagem que você apresenta ao mundo. O que importava era o que sobra de você no silêncio. Quem você é quando não há plateia, nem aplausos, nem julgamentos. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de Roma, escrevia diariamente para si mesmo em um diário que jamais seria publicado.
Ele temia se tornar escravo das aparências. Por isso, buscava se lembrar, todos os dias, de sua essência. Ser autêntico, para o estoico, não é seguir qualquer impulso cego. É ter clareza dos próprios princípios e agir de acordo com eles, mesmo quando isso te torna impopular. É a coragem de desapontar os outros, mas nunca se abandonar. Essa é a marca da verdadeira sabedoria estoica. Não viver como os outros esperam, mas de acordo com o que a razão e a virtude apontam. A sabedoria aqui não é barulhenta. Ela não grita para provar autenticidade. Ela se manifesta em integridade silenciosa. Quando você escolhe viver de acordo com sua verdade interior, descobre que a aprovação externa se torna irrelevante. Afinal, quem vive em paz consigo mesmo não precisa de aplausos para confirmar sua existência. A autenticidade instantânea é uma mentira confortável. Já a autenticidade estoica é fruto de esforço diário, reflexão constante e coragem para se encarar sem máscaras. É autoconhecimento profundo transformado em prática. E esse caminho, apesar de solitário, conduz a uma liberdade que só a sabedoria pode sustentar. A prisão das reações automáticas. Você já reparou como, em certas situações, parece que alguém aperta um botão invisível dentro de você? Uma palavra, um olhar atravessado, um comentário fora de hora, e pronto. Sua mente se enche de raiva. Você responde sem pensar, e depois se arrepende. Essas reações não são fruto do presente. São ecos do passado. São memórias emocionais não digeridas que saltam à frente da sua razão. São gatilhos invisíveis, programados pela repetição. É como se um software antigo rodasse em segundo plano, assumindo o volante nos momentos mais importantes da sua vida. Você acha que escolheu, mas foi apenas levado pelo hábito. A raiva já explodiu antes de você respirar. A palavra já saiu antes de você refletir. O dano já foi feito antes de você decidir. O estoicismo propõe outra rota. Ele nos lembra: não seja movido pela raiva. Escolha o seu movimento. E essa escolha só acontece quando existe um intervalo. A pequena, mas poderosa pausa entre o impulso e a resposta. É nesse intervalo que a consciência floresce. É nesse espaço que você se torna livre. Porque você não é a raiva que sente, nem o medo que atravessa sua pele, nem a ansiedade que aperta seu peito. Você é a presença que pode observar tudo isso e, ainda assim, decidir o próximo passo. Treinar essa pausa é como exercitar um músculo. Não acontece de um dia para o outro. Mas cada vez que você respira fundo antes de explodir, cada vez que decide ouvir em vez de atacar, você fortalece o domínio sobre si mesmo. Liberdade verdadeira não é fazer tudo o que dá vontade. Liberdade verdadeira é não ser escravo de nenhuma emoção. A mente estoica aprende a transformar gatilhos em oportunidades de clareza. Cada provocação se torna um treino. Cada desconforto, uma chance de lapidar o caráter. Quando você deixa de ser refém das reações automáticas, uma nova vida se abre. Uma vida em que você age e não apenas reage. Uma vida em que sua paz não depende do humor dos outros. Uma vida em que cada resposta nasce da consciência e não do condicionamento. O esgotamento invisível da mente desfocada. Você acorda e, antes mesmo de levantar, já entrega sua atenção a uma tela. Mensagens, notificações, alarmes, notícias, recompensas digitais. Em menos de um minuto você não é mais dono de si. Durante o dia, troca de tarefa a cada poucos minutos. Olha o celular centenas de vezes. Acredita estar ocupado, mas ao final, percebe que pouco foi feito. O corpo não está cansado, mas a mente, sim. Esse cansaço é mais profundo que o físico. É existencial. O nome disso é fragmentação mental. Sua atenção foi sequestrada por estímulos, até que você esqueceu o que significa estar inteiro em uma só coisa. Para os estoicos, foco não era apenas uma habilidade produtiva. Era uma virtude estoica. Atenção plena, ou mindfulness estoico, era sinônimo de vida plena. Afinal, atenção é vida. Você se torna aquilo que contempla com frequência.
Se só se alimenta de ruído, você se torna ruído. Se cultiva presença, encontra clareza. O estoico não se orgulha de fazer 1000 coisas. Ele faz uma coisa por vez, mas faz com corpo, mente e espírito alinhados. Ele valoriza o simples ato de estar inteiro, e esse ato o diferencia de uma multidão distraída, sempre em busca da próxima notificação. Marco Aurélio lembrava: a verdadeira riqueza é a pobreza de desejos. E podemos adaptar: a verdadeira força é a pobreza de distrações. Quando você se torna capaz de proteger sua atenção, você protege sua vida. E descobre algo poderoso. Muitas vezes, não é o mundo que te esgota. É você mesmo, por permitir que sua mente seja invadida o tempo todo. A disciplina de estar presente, a autodisciplina estoica, é um antídoto contra o vazio moderno. E cada instante de foco é uma reconexão com o essencial. A sabedoria da renúncia. Consciente. Vivemos em um tempo que glorifica o acúmulo. Mais coisas, mais títulos, mais compromissos, mais conquistas. Mas quanto mais você acumula, mais pesado se sente. A crença moderna é: quanto mais eu tenho, mais seguro estarei. Mas a realidade é outra. Quanto mais você carrega, menos livre se torna. Os estoicos enxergavam na renúncia um ato de sabedoria, não de fraqueza. Renunciar conscientemente é olhar para algo, um hábito, uma relação, uma crença, e admitir: isso já não me serve. Não por desistência, mas por inteligência. Marco Aurélio dizia: você pode começar a viver agora mesmo, se abandonar o que te prende. A verdadeira vida começa no momento em que você solta aquilo que pesa mais do que nutre. Renunciar ao supérfluo é abrir espaço para o essencial. E o essencial não se compra. O essencial se cultiva, com presença, com clareza, com disciplina interior. A vida simples não é falta de ambição. É abundância de foco. É saber que poucas coisas realmente importam e investir nelas com inteireza. Quando você tem coragem de dizer basta, descobre algo libertador. A leveza não vem de ter tudo. A leveza vem de escolher o que deixar para trás. Simplicidade, para os estoicos, era sinônimo de força. E cada renúncia consciente é um passo em direção à liberdade. O silêncio que fortalece. No mundo atual, falar virou um vício. Quem fica em silêncio é visto como fraco, desinformado, até inferior. Mas os estoicos enxergavam o silêncio como uma das mais altas formas de força. Não o silêncio covarde, que se cala por medo, mas o silêncio disciplinado que observa, filtra e só age quando necessário. O silêncio é onde a mente se organiza, onde as emoções encontram nome, onde a consciência amadurece. No silêncio, você percebe pensamentos repetitivos, padrões de comportamento, crenças que passam despercebidas na correria. Esse espaço é essencial para que a sabedoria estoica floresça. Marco Aurélio registrava em seus escritos que muitas vezes a melhor resposta não era uma palavra, mas um gesto. Epicteto lembrava que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Essa proporção é sabedoria pura. Silenciar é um ato de poder. É dizer: eu não preciso provar nada. É escolher ouvir quando todos querem falar. É esperar quando todos correm. É agir com precisão quando todos desperdiçam energia. O silêncio para o estoico é treino de autocontrole, fortalecimento da alma e caminho para a clareza. A sabedoria não precisa ser ruidosa. Ela é serena. Ela fala quando é necessário e cala quando o ego pede barulho. Quem aprende a valorizar o silêncio conquista uma força interior que não depende da aprovação alheia. No fim, calar-se é mais do que ausência de palavras. É presença profunda. E nesse espaço, você descobre que a sabedoria não precisa gritar. Ela apenas existe, firme, inabalável. A clareza como ato de rebeldia. Num tempo em que todos estão confusos, pensar com clareza é quase um ato de resistência. Vivemos cercados de opiniões fáceis
informações rápidas, estímulos constantes. E nesse excesso, a confusão virou norma. Mas o estoicismo não te ensina o que pensar. Ele te ensina como pensar, a questionar, filtrar, separar aparência de realidade, a distinguir emoção de verdade, impressão de fato. Clareza não é certeza absoluta, é presença lúcida. É olhar para um problema e perguntar: isso é mesmo um problema? Ou é só meu apego gritando? Ter clareza exige coragem, porque a clareza corta ilusões. Ela desmonta desculpas, destrói auto-enganos, revela escolhas. E isso incomoda, porque pensar com clareza é perigoso para sistemas que se sustentam na confusão. Quem enxerga com lucidez não se deixa manipular. Quem age com clareza, age com liberdade. A clareza estoica é simples, mas rara. Ela nasce da disciplina de observar antes de reagir, de calar antes de opinar, de refletir antes de julgar. Marco Aurélio escrevia que a mente deve ser como uma rocha diante da maré, firme, estável, imperturbável. Clareza é essa rocha. Não muda com o vento das opiniões. Não se curva à emoção passageira. E nesse mundo ruidoso, ser claro é ser livre. Porque quem tem clareza não precisa gritar. Basta agir. O julgamento rápido é uma fraqueza. Você encontra alguém por 3 segundos e já decide se gosta ou não. Recebe uma frase atravessada e já conclui que foi ofensa. Escuta uma crítica e já se arma para atacar. Esse hábito parece natural, mas é uma armadilha. O julgamento apressado dá a ilusão de controle, mas, na verdade, é fuga da complexidade. A mente apressada vive de atalhos, mas atalhos têm preço. Superficialidade. Quando você julga rápido, não enxerga a totalidade. Vê fragmentos, interpreta impulsos, decide a partir de pedaços. Epicteto dizia: não se deixe levar pelas primeiras impressões, porque elas vêm carregadas de emoção, medo, condicionamento. A mente sábia sabe esperar. Ela suspende o julgamento. E isso exige força, porque o ego adora se sentir certo. Suspender o julgamento não é fraqueza, é maturidade. É ter coragem de conviver com a incerteza até que a verdade se revele. Marco Aurélio lembrava que muitas vezes a raiva que sentimos não é contra o outro, mas contra a história que contamos a nós mesmos sobre ele. E só percebemos isso quando temos paciência para olhar mais fundo. O estoico não corre para rotular. Ele observa, ele espera, ele reflete, e só depois decide como agir. No fim, você descobre que boa parte dos conflitos da sua vida nasceram de julgamentos apressados. E que suspender o julgamento é, muitas vezes, o primeiro passo para a paz. O tempo como medida da verdade. Você já disse para si mesmo: não tenho tempo, e ao mesmo tempo, gastou horas rolando uma tela sem propósito. Já prometeu mudar de vida quando sobrar um tempinho, como se esse tempo extra fosse surgir por mágica. A verdade é dura. O problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Todos têm as mesmas 24 horas. O que muda é o que cada um escolhe fazer com elas. E essas escolhas revelam o que você realmente valoriza, muito mais do que as palavras que diz. Os estoicos tratavam o tempo como um templo sagrado. Para eles, desperdiçar minutos era desperdiçar vida. Marco Aurélio lembrava: você age como se tivesse 1000 anos, mas a morte está à sua espera. Enquanto respira, use o tempo com sabedoria. Cada minuto é uma moeda que nunca mais volta. Cada escolha de atenção é um investimento, ou um desperdício. E a soma dessas escolhas constrói a vida que você terá. O tempo não mente. Ele mostra com clareza quais são suas verdadeiras prioridades. Se você diz que valoriza a saúde, mas não reserva um momento para cuidar do corpo, a verdade está na agenda, não nas palavras. Se você diz que valoriza a família, mas dedica mais horas ao celular do que à presença, o tempo revela o que realmente importa para você. O estoico não vive correndo, nem adiando. Ele vive presente,
Ele entende que cada dia é um presente não renovável e trata suas horas com reverência. No fundo, o uso do tempo é a medida mais precisa do caráter. E quando você passa a tratá-lo como algo sagrado, descobre que já tem o suficiente, só precisa escolher melhor onde investir. A paixão pela simplicidade. O mundo moderno celebra o excesso. Mais conquistas, mais posses, mais reconhecimento, mais pressa. Mas quanto mais você corre atrás do mais vazio sente por dentro. O estoicismo caminha na contramão. Ele nos lembra que a força real está na simplicidade, não como ausência de ambição, mas como clareza de propósito. Simplificar não é empobrecer a vida. É tirar o peso que a sufoca. É como esculpir uma estátua. Você não adiciona barro. Você remove o que sobra. E só então o essencial aparece. A simplicidade estoica é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela apenas é. Ela se expressa em escolhas firmes, em rotinas claras, em uma vida menos carregada e mais autêntica. Marco Aurélio dizia que uma vida simples é, na verdade, uma vida rica em sentido. E Epicteto lembrava que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quanto menos ruído, mais foco. Quanto menos acúmulo, mais leveza. Quanto menos corridas atrás do desnecessário, mais tempo para o que realmente importa. Simplicidade é poder, porque só quem precisa de pouco é verdadeiramente livre. O resto está sempre negociando sua paz em troca de algo que, no fim, não fará diferença. A paixão pela simplicidade é uma escolha de força. E quanto mais você pratica, mais descobre que a vida nunca foi sobre ter mais. Foi sempre sobre ser mais inteiro. O cansaço de ser. Quem esperam que você seja. Você se esforça para ser a pessoa ideal. No trabalho, cumpre papéis. Na família, interpreta expectativas. Nas redes sociais, sustenta uma versão polida. Mas no fim do dia, algo em você desmorona. O cansaço que sente não é apenas físico. É o peso de carregar personagens que não correspondem à sua essência. Você não se cansa do que faz. Você se cansa de quem tenta ser para os outros. O estoico não vive para agradar. Ele vive para ser inteiro. E ser inteiro significa alinhar o que pensa, sente e faz. Significa agir com integridade, não com aprovação. Marco Aurélio dizia que é impossível viver em paz se você não vive em verdade consigo mesmo. E essa verdade muitas vezes exige desagradar, exige dizer não, exige mostrar sua real face, mesmo que ela não corresponda às expectativas. Quando você se adapta demais, algo dentro de você se encolhe, até que o vazio se instala. Não um vazio de tarefas, mas de identidade. Ser fiel a si mesmo pode custar aplausos, mas compra paz. E a paz vale mais do que qualquer aprovação. O estoico entende que não está aqui para corresponder a todos. Está aqui para viver sua vida, com honestidade, firmeza e coragem. E no silêncio dessa liberdade, nasce um descanso profundo. O descanso de não precisar sustentar máscaras, porque não há fardo maior do que viver como quem você não é. E não há liberdade maior do que ser inteiro, ainda que poucos compreendam. A sabotagem do auto-engano. Você já sabe o que precisa fazer. Sabe que precisa começar aquele projeto, ter aquela conversa difícil, cuidar da saúde, assumir um compromisso consigo mesmo. Mas, em vez de agir, você cria frases sutis, quase inocentes. Agora não é o momento. Falta motivação. Estou cansado, começo amanhã. Essas frases parecem pequenas, mas são veneno em gotas. São desculpas que anestesiam a dor da inação e, ao mesmo tempo, te condenam a uma vida parada. O auto-engano é sofisticado. Ele não se apresenta como mentira. Ele se disfarça de prudência, de cautela, até de autocuidado. Mas o que ele realmente faz é roubar sua coragem. A filosofia estoica exige autodisciplina estoica para romper essas correntes do auto-engano. O estoico olha no espelho sem filtros. Ele pergunta: o que estou evitando? Por que adio o que sei que é essencial?
O que perco cada vez que escolho a desculpa no lugar da ação? Epicteto dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E grande parte dessa perda acontece no território do auto-engano. A verdade pode doer, mas também liberta. Quando você para de se sabotar, descobre que não precisa de motivação perfeita, nem de condições ideais. Descobre que a ação é o que cria a energia, não o contrário. O estoico escolhe clareza em vez de ilusão. Ele prefere a dor breve da disciplina ao sofrimento longo da estagnação. E quanto mais se afasta do auto-engano, mais se aproxima de uma vida que pode realmente chamar de sua. A coragem de ficar com o desconforto. Vivemos em uma cultura que idolatra o conforto. Cadeiras macias, ar-condicionado na temperatura ideal, remédios para qualquer dor. E quando algo incomoda, a reação automática é fugir. Mas o estoicismo ensina o oposto. Para os estoicos, o desconforto é professor. Ele revela a medida da sua força, expõe suas fraquezas, mostra onde ainda há crescimento. Fugir do desconforto é fugir de si mesmo, é recusar o treino da alma, porque é no desconforto que a resiliência nasce. É nele que a paciência se fortalece. É nele que o caráter se prova. Ficar com o desconforto não é buscar sofrimento à toa. É aprender a respirar dentro dele. É dizer: sim, dói, mas eu não vou fugir. É atravessar a tempestade em vez de correr para debaixo de qualquer abrigo ilusório. Marco Aurélio enfrentava doenças, guerras, perdas, e ainda assim escrevia: a dor é opinião. Ele sabia que o peso real não está na dor em si, mas na forma como a interpretamos. A coragem estoica não é vencer batalhas externas. É permanecer firme quando tudo dentro de você pede fuga. É suportar a incerteza, a ansiedade, o medo, e ainda assim caminhar. Quando você aprende a ficar com o desconforto, descobre algo poderoso. Ele não é inimigo, ele é mestre, e cada vez que você suporta em vez de fugir, se torna mais forte do que era ontem, a morte. Como professora silenciosa. Você vai morrer. Essa é a única certeza absoluta da vida. E, no entanto, passamos os dias como se fôssemos eternos. Adiamos sonhos, guardamos palavras, vivemos como se sempre houvesse tempo. Mas ignorar a morte é desperdiçar a vida. Por isso os estoicos praticavam o memento mori, lembrar da morte todos os dias, não para se tornar mórbidos, mas para se tornarem urgentes. Quando você se lembra da morte, as prioridades mudam. O que parecia grande, encolhe. O que parecia urgente, perde força. E o que realmente importa se ilumina. O amor, a presença, a honestidade, o agora. Pensar na morte dissolve vaidades. Diante dela, a opinião dos outros não pesa tanto. A pressa perde sentido. O acúmulo se mostra inútil. Marco Aurélio escrevia: não é a morte que devemos temer, mas nunca começar a viver. E essa frase é um chamado. Não adie mais o essencial. Não guarde mais seus afetos para um dia. Não trate a vida como ensaio. A morte é professora silenciosa. Ela nos lembra que cada dia pode ser o último. E que por isso cada dia precisa ser vivido com consciência, coragem e amor. Quem se lembra da morte todos os dias, aprende a viver de verdade. Porque só quando encaramos o fim, damos valor ao presente. A vitória silenciosa de dominar a si mesmo. A vida moderna nos ensinou a buscar medalhas visíveis, o número de seguidores, o saldo na conta, o cargo estampado no cartão de visitas. Vivemos comparando conquistas externas como se fossem prova de valor. Mas os estoicos apontaram outro caminho. Para eles, a vitória mais importante não era a que arrancava aplausos, mas a que ninguém via. Não estava nas arenas, nem nos tronos, nem nas coroas. Estava no silêncio da consciência. Dominar a si mesmo é vencer batalhas que acontecem longe dos olhos dos outros. É resistir à raiva quando seria mais fácil explodir. É escolher a calma quando tudo empurra para o caos. É falar a verdade quando a mentira traria vantagens. É agir com coragem mesmo quando o medo aperta o peito.
Essas vitórias não viram manchete, não recebem curtidas, não rendem estátuas, mas são elas que sustentam uma vida inteira. Marco Aurélio dizia que o homem vitorioso é aquele que venceu a si mesmo, e essa vitória não acontece em um único dia. Ela é construída em pequenos atos, repetições discretas, escolhas firmes feitas no silêncio. O estoico não busca ser o melhor entre os outros, busca ser melhor do que foi ontem. Não precisa competir com ninguém. Precisa apenas não se trair. Cada vez que você permanece fiel aos seus princípios, mesmo sem testemunhas, você vence. Cada vez que escolhe a disciplina em vez da desculpa, você vence. Cada vez que honra sua verdade em vez de agradar, você vence. Dominar a si mesmo não é um destino. É uma prática diária. É acordar e decidir que hoje você será senhor da sua mente e não escravo dos seus impulsos. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar. Essa é a vitória que transforma a vida sem precisar exibir troféus. E no fim, quando a vida cobrar o balanço final, não importará quantos te aplaudiram, mas quantas vezes você conseguiu ser fiel a si mesmo. Porque essa é a única vitória que permanece. A vitória silenciosa de dominar a si mesmo.